Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, semana com rodada do Campeonato Paulista, semana com rodada do Campeonato Carioca, semana com rodada do Campeonato Gaúcho e semana com rodada do Campeonato Mineiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, vamos começar falando de Novo Horizontino e Palmeiras. O Novo Horizontino, no seu último jogo no Campeonato Paulista, venceu por 4-3 o Primavera, jogando fora de casa. Já o Palmeiras venceu por 1-0 o Mirassol, jogando como mandante. O Novo Horizontino, até agora, em 3 jogos no Campeonato Paulista, teve 2 vitórias e 1 derrota. Já o Palmeiras está com 100% de aproveitamento. Até agora, em 3 jogos no Campeonato Paulista, teve 3 vitórias. O Novo Horizontino, que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. O Novo Horizontino nunca venceu o Palmeiras jogando no Ismael de Biase. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Palmeiras ter chance de poupar titulares pensando no clássico contra o São Paulo fim de semana, e pelo Novo Horizontino motivado pela virada histórica na última rodada, acredito numa vitória do Novo Horizontino para essa partida. Eu vou de 1-0 Novo Horizontino, gol do Robson. Agora vamos falar de São Paulo e Portuguesa. O São Paulo, no seu último jogo no Campeonato Paulista, empatou em 1-1 contra o Corinthians, jogando fora de casa. Já a Portuguesa venceu por 2-0 o Belo Clube, jogando em casa. O São Paulo, até agora, em 3 jogos no Campeonato Paulista, teve uma vitória, 1 derrota e 1 empate. Já a Portuguesa, por sua vez, até agora, em 3 jogos no Campeonato Paulista, teve 2 derrotas e 1 vitória. A Portuguesa, que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. A Portuguesa não vence o São Paulo desde 2013. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um São Paulo que vai vir mordido após ter deixado a vitória escapar no Clássico na última rodada. Do outro, uma Portuguesa que vai vir motivada após ter conseguido sua primeira vitória no campeonato. Vou de São Paulo para essa partida, 2-1. Gol de Luciano e Caleri para o São Paulo. E para a Portuguesa eu vou num gol do Everton Maceió. Agora vamos falar de Santos e Corinthians. O Santos, no seu último jogo no Campeonato Paulista, empatou em 1-1 contra o Guarani, jogando fora de casa. Já o Corinthians empatou em 1-1 contra o São Paulo, jogando em casa. Ambos os times vêm com campanhas iguais até agora para essa quarta rodada. Tanto o Santos quanto o Corinthians tiveram uma vitória, 1 derrota e 1 empate. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Corinthians que tenta retomar suas melhores atuações. Do outro, um Santos que vai vir mordido após ter tropeçado os 2 últimos jogos. Vou de Santos para o Clássico, 1-0, gol do Lautaro Dias. Agora vamos falar do Campeonato Carioca, vamos falar de Botafogo e Volta Redonda. O Botafogo, no seu último jogo no Campeonato Carioca, perdeu de 2-1 do Sampaio Corrêa, jogando fora de casa. Já o Volta Redonda venceu por 3-0 o Flamengo, jogando em casa. O Botafogo, até agora, em 2 jogos no Campeonato Carioca, teve uma vitória e 1 derrota. Já o Volta Redonda está com 100% de aproveitamento até agora na competição. Em 2 jogos teve 2 vitórias. O Volta Redonda, que vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2022 não perde do Botafogo, jogando Newton Santos. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Volta Redonda vem no início de campeonato melhor do que o do Botafogo? Sim, mas pelo Botafogo contar com o retorno dos seus titulares e por jogar em casa, acredito que isso pode pesar a favor do Botafogo. Eu vou de Botafogo para essa partida, 1-0, gol do Arthur Cabral. Agora vamos falar de Flamengo e Vasco. O Flamengo, no seu último jogo no Campeonato Carioca, perdeu de 3-0 do Volta Redonda, jogando fora de casa. Já o Vasco empatou em 0-0 contra o Nova Iguaçu, jogando em casa. O Flamengo, até agora, em 3 jogos no Campeonato Carioca, teve 2 derrotas e 1 empate. O Flamengo tenta sua primeira vitória na competição. Já o Vasco, até agora, em 2 jogos no Campeonato Carioca, teve uma vitória e 1 empate. O Vasco, que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 2023 são 12 jogos sem saber o que é vencer o Flamengo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Flamengo vai contar com o retorno dos seus titulares? Sim, mas pelo Vasco vir jogando com os titulares há um pouquinho mais de tempo nesse início de temporada, acredito que isso pode pesar no Clássico. Eu vou de Vasco para esse Clássico, 2-1. Gol de Andrés Gomes e Rojas para o Vasco, e para o Flamengo eu vou num gol do Arrascaeta. Agora vamos falar de Nova Iguaçu e Fluminense. O Nova Iguaçu, no seu último jogo no Campeonato Carioca, empatou em 0-0 contra o Vasco, jogando fora de casa.
Já o Fluminense perdeu de 1-0 do Boa Vista também jogando fora de casa. O Nova Iguaçu até agora em 2 jogos no Campeonato Carioca teve uma vitória e um empate. Já o Fluminense até agora em 2 jogos no Campeonato Carioca teve uma vitória e uma derrota. O Fluminense que vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2017 não perde no Nova Iguaçu. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado o Nova Iguaçu que vem de excelentes jogos nesse início de campeonato, contra um Fluminense que precisa dar uma resposta após a derrota sofrida no último jogo e que precisa de uma boa atuação antes do Fla-Flu no fim de semana. Vou de empate para essa partida, 1-1. Gol de Iago Lacerda para o Nova Iguaçu e Guilherme Arana para o Fluminense. Agora vamos falar do Campeonato Gaúcho, vamos falar de Internacional e Inter de Santa Maria. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Gaúcho perdeu de 2-1 do Ipiranga, jogando fora de casa. Já o Inter de Santa Maria perdeu de 1-0 do Juventude jogando em casa. O Internacional até agora em 3 jogos no Campeonato Gaúcho teve 2 vitórias e uma derrota. Já o Inter de Santa Maria até agora em 3 jogos no Campeonato Gaúcho teve 2 empates e uma derrota. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com toda honestidade, se esse Inter de Santa Maria não venceu ninguém em 3 rodadas no Campeonato Gaúcho, o que me convence que esse Inter de Santa Maria vai chegar no Beira-Rio e surpreender o Internacional. Eu vou numa vitória e goleada do Internacional para esse jogo, 3-0. 2 gols de Gustavo Prado e 1 gol de Bruno Henrique. Agora vamos falar de Guarani de Bagé e Grêmio. O Guarani de Bagé no seu último jogo no Campeonato Gaúcho perdeu de 4-1 do Caxias jogando fora de casa. Já o Grêmio venceu por 5-0 o São Luís jogando em casa. O Guarani de Bagé tenta sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Até agora em 3 jogos teve 2 empates e uma derrota. Já o Grêmio até agora em 3 jogos no Campeonato Gaúcho teve 2 vitórias e uma derrota. O Guarani de Bagé que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 1920 não vence o Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Guarani de Bagé vai querer dar uma resposta após a goleada sofrida no último jogo. Vai vir mordido para tentar conseguir sua primeira vitória na competição. Enfrenta um Grêmio que vai ter mudança no time titular pensando no Grêmio ao fim de semana. Vou ali numa vitória magra do Grêmio, eu vou de 1-0, gol do André Henrique. Agora vamos falar do Campeonato Mineiro, vamos falar de América e Atlético. O América no seu último jogo no Campeonato Mineiro empatou em 1-1 contra o Itabirito, jogando fora de casa. Já o Atlético empatou em 0-0 contra a Tombense jogando em casa. O América até agora em 3 jogos no Campeonato Mineiro teve 2 vitórias e 1 empate. Já o Atlético até agora em 3 jogos no Campeonato Mineiro teve 3 empates. O Atlético tenta sua primeira vitória na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Com toda sinceridade, se esse Atlético não foi capaz de vencer ninguém até agora em 3 rodadas no Campeonato Mineiro, o que me convence que esse Atlético vai chegar na Independência e vencer logo o América. Eu vou de América para essa partida, 1-0, gol do Everton Brito. Agora vamos falar de Cruzeiro e Democrata. O Cruzeiro no seu último jogo no Campeonato Mineiro venceu por 5-0 o Berlândia jogando em casa. Já o Democrata empatou em 0-0 contra o Atlético também jogando em casa. O Cruzeiro até agora em 3 jogos no Campeonato Mineiro teve 2 vitórias e uma derrota. Já o Democrata até agora em 3 jogos no Campeonato Mineiro teve uma vitória, uma derrota e um empate. O Democrata que vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 1995 não vence o Cruzeiro no Mineirão. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado um Cruzeiro que vem empolgado após a excelente atuação da última rodada. Do outro um Democrata que vem alternando entre altos e baixos no início da competição. Vou numa vitória ali sem sustos do Cruzeiro para essa partida, 3-1. 3 gols de Caio Jorge pro Cruzeiro e pro Democrata eu vou no gol do Marcelinho. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e Campeonato Mineiro. Deixei meus palpites, espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre aqui tá se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada.